Em 1981, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, criou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, com um propósito bem definido: estudar políticas governamentais. A ONG continua viva, ativa, agora com foco também no desenvolvimento da cidadania. É dirigida pelo sociólogo Cândido Gribowski, que hoje está aqui para conversar conosco no programa Entrevista sobre empreendedorismo e sustentabilidade. Ele vai nos contar os problemas que as organizações não governamentais enfrentam hoje no Brasil para sobreviver. Obrigada, Cândido, pela sua presença aqui. Eu queria saber de você o seguinte: as ONGs que se dedicam mais às causas sociais hoje, elas têm mais dificuldades em captar recursos. Eu queria saber como é que faz para sobreviver. Está complicado, essa é a verdade. Bom, isso foi sustentado inicialmente, ao menos um bom período, talvez até o final dos anos 90, com apoio da cooperação, da solidariedade internacional, em particular de igrejas e de organizações, vamos dizer, ligadas à ideia assim da humanitária, né? Tanto solidariedade? Solidariedade, muito na Europa, Canadá, menos nos Estados Unidos, onde tem uma tradição de fundações privadas, né? Sim. Que também, vamos dizer, a Fundação Fora é um exemplo de uma organização que passa a se interessar muito com a América Latina, cria escritório no Brasil, cria escritório no Chile, para a região, desde que as ditaduras apareceram aqui, né? Elas fizeram 50 anos, não é? Sim. Então, e que também se engaja um pouco nisso, mas é sobretudo a cooperação europeia e canadense. Sim. Isso era um outro tempo, vamos dizer assim. Dois fatores acabaram com esse apoio. Não acabaram totalmente, mas está reduzindo drasticamente. Um é a mudança no nosso país, né? Um país Sim. como o Brasil, hoje não é mais considerado um país de extrema miséria. É um outro perfil, né? É um outro perfil. Tem países muito piores, sem dúvida. Tem gente sofrendo muito mais na África, mesmo na Ásia, né? Tem regiões muito... Sim. E o dinheiro não é assim, sem limite, né? Segundo, a própria mudança na cooperação nos países europeus, em particular, e no Canadá. Eles sofreram mais com a crise, Sim. então há reduções de fundos. E, com isso, eles têm que priorizar. Sim. Então, eles, em vez de nos financiar, hoje eles vêm se instalar aqui. Eles tomam o Brasil já como fonte de recursos, em vez de... Como assim? Fonte de recursos para eles? Para eles. Aqui nós temos o exemplo da ActionAid, que se instalou aqui, já levanta recursos. A Oxfam, que tentou transformar o IBASE em Oxfam Brasil. O IBASE resistiu longamente, né? Sim. Era o principal apoio do IBASE, né? Durante muitos anos. A Oxfam, exatamente. Nosso perfil aqui no Brasil ainda não é como nos Estados Unidos, onde as pessoas doam. Normalmente, lá nos Estados Unidos é muito mais esse perfil. Quer dizer, a Fundação For e as pessoas têm essa... As fundações de origem empresarial não têm isso. Bill Gates, que é a mais nova e a maior hoje, é dele e da mulher, em vez de pagar, porque tem legislação que facilita. Empresário, em vez de pagar o imposto, pode criar uma fundação. Sim. Ele não é mais dinheiro dele, mas mantém o nome dele. Sim. Então, hoje a Fundação Bill Gates deve ser mais de 25 bilhões de dólares, né? É uma enorme fundação, e eles maior que a ajudam Ford. muito a África, sobretudo a AIDS, não é isso? A AIDS, a segurança alimentar, estão apostando muito em questões alimentares. Sim. Mas na AIDS é onde eles atuam mais, no caso do Bill Gates. A Ford é um programa mais político, né? A Fundação Ford. Porque era uma fundação mais velha e foi maior, assim. E ela se desvinculou da empresa totalmente, né? Porque foi o avô dos Ford, né, que criou a fundação e doando ações da empresa. E eles se desvencilharam dessas ações e eles hoje têm um montão de ações de outras empresas, né? É isso que eu estava até querendo perguntar a você também. Quer dizer,
recentemente vocês fizeram um relatório que eu li, bem interessante, sobre o impacto das obras do Porto do Açu, não só em Minas, como no Rio de Janeiro, né? Onde vai ser construído de um lugar a outro um mineroduto de 500 quilômetros. Eu fiquei impressionada com isso. Esse tipo de estudo, Cândido, ajuda a captar os recursos? Esse tipo de estudo é importante ou é interessante para uma Fundação FOR, por exemplo? E tanto sim que é ela que nos financia no momento, né, nesse tipo de atividade. É a única que nos apoia. Por achar que a ideia de responsabilidade social nos negócios, que é uma ideia muito forte para a FOR, é dessa perspectiva que eles apoiam o IBASE, para cobrar a responsabilidade das empresas que se envolvem nesse empreendimento, que é um empreendimento que desaloja muita gente por causa desse mineroduto e também usa muito recurso natural, é mineroduto que vai com água, né? Eu fiquei impressionada com esse relatório. E tem, mesmo no Porto, de uma violência assim, contra a população local, enfim, porque é privado, né? Mas atuou como se fosse uma empresa pública tirando, né? Enfim, na verdade, o trabalho que a gente faz é trazer para debate público esse tipo de questão. No caso da mineração, ele está se tornando importante porque o Brasil hoje é o principal país minerador do continente. E aqui nos fala, porque, vamos dizer, a mineração não é tão central na nossa economia como é um país andino. Chile, Bolívia, Peru, são países que a economia, o Equador, gira em torno da mineração. Venezuela em torno do petróleo, né? O Brasil não é bem isso. A nossa exportação depende muito do minério. Isso. Mas na economia é uma parte pequena. Nós temos uma indústria importante. Só que isso não é discutido, vamos dizer, a questão. Não é só esse problema, porque nós no IBASE estamos envolvidos até num debate sobre um novo código. Sim, de mineração. Porque hoje as grandes reservas se encontram em áreas indígenas. Exatamente. Então você tem que quebrar a legislação para poder entrar em áreas indígenas. Então esse tipo de debate. Agora, quem vai financiar isso, né? Voltando à sua questão. A gente acha que devia existir um fundo público, como existe na Europa. O grosso do financiamento que nós recebíamos, por exemplo, da Holanda, da Oxfam da Holanda, Oxfam Novib da Holanda, 70% é do governo, mas o governo de plantão, vamos dizer, o governo não podia decidir reduzir ou não. Sim. Tinha que passar por legislação. Entendi. Então, eles tinham um fundo que chegava a nós, que eles decidiam autonomamente, como ainda tem na Alemanha. Nós temos um apoio da Alemanha até hoje, das igrejas evangélicas, né? É mais fácil para ONGs terem um papel mais assistencialista do que desse tipo de conscientização política, você acha? Na mudança que está ocorrendo, porque hoje o acesso que se tem é fazer coisa que o governo devia estar fazendo, é assistir as vítimas, não é denunciar a violação. Eu tenho discutido, porque há um debate, foi instaurado um grupo em torno ao ministro Gilberto Carvalho para discutir um novo marco legal. Sim. Vamos dizer, como existe, por exemplo, um fundo sindical, por que não existe um fundo para entidades assim? Mas ele não consegue avançar, porque o governo só aceita discutir o acesso ao recurso orçamentário, que, nesse caso, é só assistencial. E eu sempre digo assim, quando é que vai existir no Brasil um fundo estatal, público, que financia a denúncia da violação que o Estado faz de direitos humanos? Por exemplo, o Belo Monte, vamos pegar uma coisa crítica, né, nesse momento. Claro que nós precisamos de energia. Ninguém está questionando a necessidade ou não. Está questionando o modo de tratar populações atingidas. No caso, há grandes comunidades indígenas, né? Sobretudo, não só, mas ribeirinhos, pescadores, etc. O Brasil já assinou convenção da OIT que prevê a consulta fundamentada a essas populações atingidas, para estudar como faz, né? Porque há interesse
público de energia, de usar a água do rio, mas há interesse dessas populações que são históricas, vivem aí, de morar e pela onde estão Constituição a área é protegida. Bom, existem protestos. Quem financia isso? Quando o Betinho, final dos anos 90, por aí, ele conclamou as empresas a terem uma responsabilidade social. Inclusive tem aquele editorial que ele fez com aquele avestruz, né, entrando para dentro da terra. Eu queria saber de você, o que você acha que isso mudou? Se você acha que isso mudou daquele tempo até hoje, as empresas estão sendo mais responsáveis mesmo? As empresas mudaram, pelo menos minimamente, a maneira de fazer seus empreendimentos? Eu diria que tem um setor de empresas que sim mudou, mas no grosso, a tendência geral... Qual o setor que mudou? Algumas assim, vamos dizer, você tem... nós temos exemplo que a gente, nesta época, criou o balanço social das empresas. Sim, eu me lembro. Porque a gente partia do princípio de que não se trata de discutir se são ou não são responsáveis. A pobreza alguém está criando. A empresa pode escolher um método de ser responsável, mas não pode deixar de ser responsável. Só que isso é um problema. No início, a adesão ao balanço social, por exemplo, parecia fantástica, que bela ideia, que vai estar... O que nós ganhamos mais foi botar esse tema no debate público, que é função da entidade, porque não se discutia muito aqui, o debate entrou. Mas, quando veio a prática, se tornou difícil. Porque, por coisas elementares, a gente pedia assim, quantas mulheres em cargos de chefia tem na empresa? Não. E é um problema. Quanta população negra está no quadro da empresa? Exatamente. As empresas são extremamente brancas, né? Os relatórios de hoje, os relatórios de sustentabilidade de hoje, eles não têm todas essas informações de fato, né, o Cândido? Virou um pouco, na minha opinião, um pouco livros autoelogiosos, né? A gente vê muito isso, quer dizer, aquele balanço social que foi colocado pelo Betinho hoje está meio diferente do que era. Nós até paramos com isso porque foi apropriado para as empresas como propaganda. Exatamente. E claro que elas, dados que eram complicados, não publicavam, né? Porque é voluntário, né? É voluntário. No Brasil é voluntário, na Europa já tem em alguns países, a França, por exemplo, é legal. Mas você acha que se não for voluntário a coisa muda, Cândido? Que se cria uma lei obrigando as empresas a terem relatórios de sustentabilidade, você acha que a coisa pode mudar? Vou te contar uma coisa, eu tive em 2 ocasiões com Soros, que é um mega especulador, vamos dizer, considerado de sucesso. Ele dizia, o que nos falta é Estado. O que está faltando nesse capitalismo globalizado é Estado que regule. Eu acho que precisa fortalecer Estado. Ele criou uma fundação que é uma das mais progressistas hoje. Vê, esse cara que ele diz, mas é minha função ganhar dinheiro. Exatamente. Eu sou empresário, eu tenho que ganhar dinheiro. E está ganhando, é o que mais ganha, né? A ideia mesmo desse capitalismo globalizado é reduzir o Estado ao máximo. Então, nesse período que o tema da responsabilidade social entrou para valer no debate público, foi o período que também se acentuou a desregulação, num certo sentido, no mundo. Hoje, quem avalia governos? Não é cidadão, vê na Europa, eu vou falar nem de nós aqui, são as agências de risco. De risco. Exatamente. Elas que derrubam, fazem subir governos. E as agências de risco... Isso é totalmente irresponsável. Exatamente. E as agências de risco não levam em conta, por exemplo, mudanças climáticas. Bom, Cândido, eu te agradeço muito aqui a sua visita e a entrevista que a gente fez. Hoje a gente termina por aqui. Agradeço a sua companhia. Um abraço e até a próxima.